Cheguei! Estourei o limite do MEI. E agora? O que faço? Eu te lanço mais uma pergunta. O limite do MEI é R$81 mil por ano. E se estourou esse limite, o MEI está excluído? Então, cuidado. Uma coisa é a palavra exclusão e outra coisa é a palavra desenquadramento. Por isso, eu vou criar tecnicamente uma estrutura de raciocínio na sua cabeça primeiro. Aqui está. Imagine esse quadro maior aqui como sendo uma casa, certinho? E dentro desta casa há mais uma casinha. Vamos lá. Uma pessoa pode fazer opção pelo MEI se a sua receita bruta no ano não for ultrapassar a R$81 mil. Certinho? Agora, se for ultrapassar R$81 mil, então ela pode fazer a opção pelo Simples Nacional Microempresa. Desde que a sua receita bruta, a receita da atividade, no ano, não exceda a R$360 mil. Ou, se vai exceder R$360 mil, mas não vai exceder R$4.800.000, então pode optar pelo Simples Nacional EPP, Empresa de Pequeno Porte. Certinho? Muito bem. Aqui é muito importante você raciocinar da seguinte forma. Se são duas casinhas, duas casas, então a casa maior é a do Simples Nacional e a casa menor é a do MEI. CIMEI, que é o Simples do MEI dentro do Simples Nacional. É uma lei só, na verdade, aqui. Certinho? É a Lei Complementar 123 de 2006. Tá bom. E aí, então, o raciocínio é o seguinte. Se o MEI se desenquadrar aqui do CIMEI, porque excedeu a R$81 mil de receita bruta, por exemplo, ela só desenquadrou do CIMEI. Saiu dessa casinha e automaticamente foi para a casa maior, que é o Simples Nacional. Certinho? Então, por isso é que agora vamos começar a entrar no aspecto legal. Primeiro, guarde bem, é a Lei Complementar 123 de 2006 que criou o Simples Nacional para microempresas e empresas de pequeno porte, certinho? A partir de 2007. Qual a vantagem do Simples Nacional? É que essas empresas vão pegar a receita bruta do mês, aplicar uma alíquota efetiva e calcular um valor único e recolher no chamado DAS. Ao recolher esse valor único, já estará recolhendo até 8 tributos de uma só vez. Então, daí o título Simples Nacional. Simplifica. Certinho? Muito bem. E aí, se a empresa extrapola 4.800.000, então ela está excluída do Simples Nacional. E aí vai ter que optar pelo lucro presumido, se for uma média empresa, lucro real, se for uma grande empresa, ou lucro arbitrado. O que interessa é que, em qualquer desses três regimes antigos que ainda continuam em vigor, o cálculo é individualizado. Ele é burocrático. Você tem que pegar a lei do imposto de renda da pessoa jurídica, calcular o IRPJ e preencher uma guia e recolher. Agora, pegar a lei da contribuição social sobre lucro líquido, calcular a CSLL, preencher outra guia e recolher, e assim fazer com PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, IPI se for indústria, ICMS se for contribuinte do ICMS, ISS se for contribuinte do ISS, quer dizer, tem que recolher tributo por tributo, é burocrático. Certo? E aí a Constituição de 88 diz que as pequenas empresas devem receber, as pequenas empresas para baixo, tem que receber um tratamento diferenciado, ou seja, uma outra lei. Aí é que veio a Lei Complementar 123 de 2006, que criou o Simples Nacional, onde ME e EPP pega a receita bruta, aplica uma alíquota efetiva, calcula o imposto unificado e recolhe o DAS. Já estará recolhendo esses 8 tributos de uma só vez. Certinho? Mas tem que calcular todo mês, de acordo com a receita bruta, o valor vai variar. Certinho?
Mais adiante, lá em 2008, surgiu a Lei Complementar 128, que alterou o dispositivo da Lei Complementar 123 e criou o Simples Nacional do MEI dentro do Simples Nacional. Quer dizer, é tudo uma lei só. É a Lei Complementar 123, que a partir de 2009 passou a existir o MEI. Qual a diferença do CIMEI para o Simples Nacional? Apesar de que seja uma só lei, um só sistema. É que no Simples Nacional você viu que ME e EPP tem que pegar a receita bruta e aplicar uma alíquota efetiva. Inclusive tem que calcular a alíquota efetiva, certo? Já no CIMEI, a pessoa recolhe valor fixo mensal de 5% sobre o salário mínimo de INSS, R$ 5,00 de ISS se for prestador de serviço e R$ 1,00 de ICMS se for vendedor. Não é isso? Então ele recolhe esse valor fixo todo mês, quer dizer, mais simples ainda para o pequeno. Entendido? Bom, só que o raciocínio é o seguinte, você tem que ter responsabilidade em saber que o seu faturamento não excederá 81 mil. Porque se já sabe que vai exceder 81 mil, então já opte logo pelo Simples Nacional e, e recolha como ME, que vai ser menos problemático para você. Porque nós temos o problema ali de ter que aplicar o efeito retroativo, que é toda a aula aqui que eu vou te tratar aqui com você. Certo? Bom, então, vamos lá. É exatamente a resolução CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, que regulamentou a Lei Complementar 123, a Lei do Simples Nacional de 2006. No seu artigo 115, ele trata exatamente do desenquadramento do MEI. Aí você já guardou. Se o MEI se desenquadra, ele sai da casinha menor e vai para onde? Automaticamente para a casa maior. Então, ele para de recolher valor fixo e passa a recolher como microempresa. Aí tem que pegar a receita bruta e jogar lá no programa gerador do DAS, PGDAS-D, e calcular o DAS para ser recolhido. Certinho? E se é mais de 360 mil, vai ter que recolher pelo EPP. E se é mais de 4 milhões e 800, e aí ela já está excluída do Simples Nacional e vai ter que optar pelo lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, dependente do rápido crescimento dessa pessoa, desse MEI. Tá bom? Tá bom, então, tá bom. O caput do artigo 115 trata do desenquadramento. E você já viu. O parágrafo primeiro diz o quê? Que ocorrendo o desenquadramento do MEI, não implica em exclusão do Simples Nacional. Quer dizer, o CIMEI é uma casinha que está dentro do Simples Nacional. Então, se ele se desenquadrou aqui do CIMEI, ela continua aqui no Simples Nacional. Então, desenquadramento não implica em exclusão do Simples Nacional. Certinho? Então, quem sai do CIMEI automaticamente tem que recolher como ME. Certinho? Muito bem. Agora vamos lá. O desenquadramento pode ocorrer por comunicação ou de ofício por parte do fisco. Por comunicação, pode ser por opção, quer dizer, o próprio contribuinte opta por se desenquadrar. Isso interessa? Você vai ver que sim. Ou obrigatoriamente. Como assim? Há situações previstas em lei que a empresa vier a infringir, ela está obrigada a comunicar à Receita Federal que ela se desenquadrou. Se o contribuinte, o MEI, não comunica à Receita Federal, e aí a Receita Federal o fará de ofício. Certinho? Como a Receita Federal vai fazer esse comunicado? Hoje nós temos o ECAC, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Certinho? Que é o Centro Digital de Atendimento ao Contribuinte. Quer dizer, é uma caixa postal que a Receita Federal informa o contribuinte dizendo, olha, você estava obrigado a me comunicar que você está desenquadrado do CIMEI, mas você não comunicou. Portanto, eu estou te comunicando agora. Certinho? É muito comum, até por desconhecimento da lei, muito MEI estoura o limite e não comunica. E aí, de repente, ele vê o seu CNPJ suspenso. E aí, quando procura a Receita Federal, fala, vá lá no seu ECAC. Você estava obrigado a me comunicar que excedeu o limite e não me comunicou.
Então, eu estou lhe comunicando que você está desenquadrado. Certinho? Desde quando? Aí tem que saber. Porque quando se desenquadra, já está no Simples Nacional e tem que recolher como ME. Certinho? Muito bem. Então agora vamos lá. Você deve estar perguntando, mas Roberto, você disse que o contribuinte tem que comunicar. Como é que se faz essa comunicação? Existe um aplicativo disponível lá no portal do Simples Nacional, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 115. Aí quando você entra no portal do Simples Nacional e procura esse aplicativo de comunicação do desenquadramento, aí o sistema começa a conversar com você. Opa, bom dia, você quer fazer o desenquadramento? A primeira coisa que você vai ter que me dizer é o seguinte, é por opção sua, contribuinte, ou você está obrigado a se desenquadrar? E você vai clicar, certinho? Se for por opção, você tem 3 alternativas. 3 alternativas que eu vou analisar com você aqui nas alíneas A, B e C. Certinho? Agora, isso conforme inciso 1º do artigo 115. E inciso 2º, obrigatoriamente, nessas 3 situações, A, B e C, sendo que A tem 3 situações a serem analisadas. Tá bom? Então vamos lá. Agora sim, o MEI, que está aqui no CIMEI, vai fazer o seu desenquadramento comunicando a Receita Federal por opção. A linha A. Agora vamos guardar o seguinte. Existe o ano 1 e o ano 2, tá bom? O ano 1 eu vou chamar de ano calendário X1. E o ano 2 é aquele exercício financeiro. Certinho? Tá bom. Então vou chamar de X1 e X2. Então na linha A, o raciocínio é o seguinte, ó. Se o contribuinte comunicou à Receita Federal o seu desenquadramento aqui no mês de janeiro, em qualquer data, do dia 1º ao dia 31, o efeito já é a partir do dia 1º de janeiro X1. Certinho? Então, tá lá o MEI, tá? De repente, não quer mais ficar como MEI, porque ele já sabe que a sua receita bruta vai ser acima de 81 mil, né, em mais de 20%, e ele vai ter problema se ele continuar. Então ele já faz logo, fala, olha, meu projeto esse ano é grande, eu vou faturar muito mais de 81 mil, né? Então já faço logo o comunicado à Receita Federal, dizendo, aqui ainda no mês de janeiro, para não ser surpreendido lá na frente e ter que retroagir. Então, ele já comunica aqui em janeiro de que ele está se desenquadrando por opção. E pronto. Comunicou? O sistema já acusa que a partir de 1º de janeiro X1 você não é mais do CIMEI. Já saiu dessa casinha e foi para onde? Para o Simples Nacional ME, automaticamente. E você já vai ter que, a partir de janeiro, calcular o PGDAS-D e recolher o DAS. Certinho? A linha B. Se o comunicado ocorrer após o dia 31 de janeiro, ó, se comunicar após 31 de janeiro, o efeito é só no ano seguinte, ó, a partir de 1º de janeiro X2 é que ocorrerá o efeito. Certinho? Mas por que isso, Roberto? É porque no Brasil, regime tributário, CIMEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, é irretratável. A partir do momento que você opta, está valendo para o ano todo. Certinho? No caso do Simples Nacional e CIMEI, você tem uma chance que é o mês de janeiro para você comunicar e estar fora o ano todo. Mas se comunicar após janeiro, o efeito é só no ano seguinte. Então este ano de X1 você ainda vai ter que recolher o valor fixo na condição de CIMEI. Entendido? E a linha C. Esse é o caso exclusivo de empresa que foi aberta no mês de janeiro. Tá lá. De repente o sujeito, no mês de janeiro, aqui no dia 10 de janeiro, entrou lá no portal do empreendedor e fez inscrição no CIMEI. Então é a abertura, e recebeu o CNPJ. Aqui no dia 10 de janeiro. Certinho? Mas aí, fazendo os projetos, plano de negócio, e falou, poxa, eu vou faturar muito mais que 81 mil reais.
para eu não ser surpreendido lá na frente e depois ter que retroagir para janeiro, então, ainda no mês de janeiro, ele se arrepende e faz o comunicado dizendo que quer se desenquadrar do CIMEI. Em qualquer data aqui, ó, dia 11, dia 12 até dia 31 de janeiro, fazendo o comunicado até essa data, o efeito já é a partir da abertura dia 10 do 1 de X1. Entendido aí? Muito bem, agora sim, desenquadramento por comunicação obrigatoriamente. Vamos lá. A linha A. Aqui está o ano calendário X1. Certinho? Começou aqui a partir do dia 1º de janeiro X1. E o limite do MEI é R$ 81 mil no ano. Daqui por diante, falou em limite, é R$ 81 mil. Tá ok? Falou em limite proporcional, é a empresa que foi constituída durante o ano, ou então foi encerrada durante o ano. Tem que saber quantos meses atuou daquele ano calendário. Então, da data da Constituição aqui em algum mês aqui do ano, digamos março ou abril, até um determinado mês, tem um limite proporcional. Eu tenho que pegar 81 mil, dividir por 12, que vai dar 6.750 por mês, certinho? Eu conto quantos meses, então multiplico por número de meses e encontro o limite proporcional. Então, até aqui, você está enquadrado, certinho? No mês seguinte, o faturamento que você tiver já é excesso. Então, se aqui no mês X faturou, é excesso. Raciocinando, exemplo. Digamos que de janeiro a outubro faturou R$ 81 mil exatamente. Ou então, começou aqui em março, de março a outubro foi 6.750 vezes 8 meses, né, que dá 54 mil. Então esse é o limite para quem está nessa proporção. No mês seguinte, novembro, a receita bruta que tiver aqui já é excesso. Certinho? Isso é importante para você saber que no mês seguinte ao do excesso há que se comunicar à Receita Federal de que você está desenquadrado. Certinho? Então, no mês seguinte ao do excesso é que se comunica. Guardou a data da comunicação? Então, veja que você, né, tem que fazer comunicação obrigatoriamente lá no aplicativo Portal do MEI, né, lembrando sempre que, tá, no mês seguinte ao do limite é onde ocorreu o excesso. No mês seguinte ao do excesso, você tem que comunicar. Então, se o limite foi até outubro, então em novembro ocorreu o excesso, em dezembro você tem que comunicar. Ou então, se o limite foi em agosto atingiu 81 mil, redondo. Em setembro, o que faturou é excesso. O que se faz com esse excesso, você vai ver já daqui a pouquinho. Mas eu quero que você entenda que no mês setembro foi o excesso, em outubro você está obrigado a comunicar. Esse é o prazo que você tem. Entendido aí? Guardou essa linha A? Agora sim, vamos pegar esse raciocínio aqui e aplicar em 3 situações. A primeira situação é essa. Se esse excesso daqui até dezembro não ultrapassa em 20% do limite anual ou proporcional, então você continua como MEI até 31 de dezembro e a exclusão vai ocorrer só no ano seguinte. Então tá aqui, ó. 1 do 1 de X1 do ano calendário. Até determinada data, limite de 81 mil ou então limite proporcional. Certinho? Esse excesso até 31 do 12 é menor ou igual a 20%, ou seja, até 20%. Certinho? Nesse caso, você comunica à Receita Federal que se desenquadrou e o sistema da Receita Federal já reconhece, a partir de 1º de janeiro X2, que você agora não é mais do CIMEI, e sim do Simples Nacional. Você saiu da casinha menor e foi para a casa maior e agora vai ter que ir lá no PGDAS-D e calcular o DAS do Simples Nacional na condição de microempresa ME a partir de janeiro e recolher até fevereiro. Entendido esse raciocínio? Agora tem um detalhe.
Enquanto você esteve aqui como ME, você recolheu o valor fixo mensal. Não é isso? Em janeiro, fevereiro, até dezembro. Inclusive nos meses do excesso. Mas, esse excesso aqui, você deve mais alguma coisa. Qual é? Aqui você vai ter que pegar o excesso total. Se o limite foi até outubro, então você vai pegar o excesso que ocorreram de receita bruta em novembro e dezembro. Soma tudo. Certinho? E vai lá nos anexos. E tem que verificar de acordo com o KNAI da empresa, a atividade da empresa, se ela se enquadra no anexo 1, 2, 3, 4 ou 5. Anexo 1, comércio. 2, indústria. 3, 4, 5, serviço. Tem que ver em qual anexo a empresa se enquadra. Certinho? E aí, calcula-se o DAS de todo o faturamento do excesso. É um só cálculo. E não é lá no PGDAS-D, não. Tem que calcular na munheca. Certinho? E pega esse valor encontrado, subtrai-se o valor fixo recolhido aqui em novembro e dezembro, nesse exemplo citado, né, nos meses do excesso. E essa diferença preenche-se o DAS e recolhe-se até 28 de fevereiro, porque o parágrafo 8º do artigo 115 determina que esse DAS da diferença deve ser recolhido sem acréscimo até o prazo de vencimento do DAS de janeiro. Porque aqui em janeiro, sim, você vai ter que preencher o PGDAS-D informando a receita bruta de janeiro para encontrar o DAS e recolher aqui em fevereiro. Entendido o raciocínio? Beleza. Agora, o artigo 115, caput, desenquadramento por comunicação, inciso 2º, obrigatoriamente, a linha A, comunicando no mês seguinte, item 2, excesso maior que 20%. Opa! Se você excedeu em mais de 20%, a regra geral é que neste ano em que você excedeu, você nunca foi MEI. E que você vai ter que voltar retroativamente ao mês de janeiro ou ao mês de constituição e calcular o DAS dali por diante e recolher a condição de ME, ou EPP, conforme o faturamento. Tá aqui, ó. Excesso maior que 20%. Acompanhe no gráfico. 1/1 de X1 até um determinado mês é o limite de 81 mil, ou limite proporcional. E o que houve de excesso após essa data é maior que 20%. Então, considerando que foi até outubro 81 mil reais, ou então até outubro limite proporcional, o que faturou em novembro e dezembro, somando, dá mais de 20%. Então esse é um excesso que ultrapassou 20%. Certinho aí? O efeito é retroativo. Então, o que acontece? Significa dizer que neste ano de X1, você não era MEI, na verdade. E que você tem que voltar aqui para janeiro, e a partir de 1/1 de X1, tem que preencher o PGDAS-D e recolher a diferença com acréscimos conforme determina o parágrafo 9º do artigo 115. Então vamos lá. De janeiro a dezembro, você já recolheu o valor fixo. Certinho? Ou então de janeiro a novembro, janeiro a outubro, seja lá qual for o mês. Porque a exclusão, o desenquadramento do CIMEI já ocorre retroativamente. Então não importa em que mês que você excedeu. Tá? Então, veja, vamos supor, por exemplo, que até agosto já deu 81 mil. Certinho? E após agosto, o que excedeu ultrapassa a 20% do 81 mil. Pronto. Esse ano você nunca foi MEI. Então a lei manda você retroagir aqui para janeiro e entrar no PGDAS-D, informar o faturamento de janeiro, calcular o valor do DAS, subtrair o que recolheu de valor fixo pelo CIMEI, e essa diferença deve ser recolhido agora
no mês que você descobriu isso, certinho? Com todos os acréscimos. Isso se faz com fevereiro, com março. Tá? Então você está vendo que apesar de ter excedido em mais de 20%, simplesmente você saiu da casinha do CIMEI e foi para o Simples Nacional, mas retroagido já para janeiro. Isto é para a empresa antiga, aquela empresa que já existia em 31 de dezembro do ano anterior. Neste ano, então, ultrapassou em mais de 20%. Então, desde janeiro, você já é desenquadrado do CIMEI, estando obrigado a recolher pelo PG-10D na condição de Simples Nacional. Certinho? Por isto é que, muitas vezes, opcionalmente, é importante você já prever isso aqui em janeiro. Como é que está o meu projeto de CIMEI? Eu vou faturar muito? Se eu já tenho essa previsão, muitas vezes é possível. Porque você atua, vamos supor, numa atividade de licitação pública. E você já ganhou alguns contratos de licitação. Só pelos contratos que você tem para cumprir, já dá para saber que você vai faturar mais de 81 mil em mais de 20%. Então por que você vai aguardar um momento em que vai estourar o limite em mais de 20%? Você já faz logo, opcionalmente, o quê? O desenquadramento. É muito melhor. Né? E já começar janeiro recolhendo pelo Simples Nacional, pelo PG-10D. Não precisa nem recolher, né, o valor fixo. Agora, se você não tiver essa precaução, não tiver sendo bem assessorado por um contador, você vai aguardar, né, a bomba estourar, e se estourou em mais de 20%, você vai ter que voltar para janeiro e recolher com todos os acréscimos, claro, tendo o direito de abater o que já recolheu pelo CIMEI, o valor fixo. Beleza? Agora, terceiro, início de atividade. Está aqui. Iniciou a atividade aqui no dia 15 de março de X1. Certinho? Até 31 de outubro de X1, acompanha, ó. 8 meses vezes 6.750 dá 54 mil. Certinho? Muito bem. E aí, no mês seguinte, já excedeu em 20% o valor. Ou então no próprio esse período aqui. Tá certo? Excedeu em 20% esse limite, 54 mil, nesse período aqui. Aí o que vai acontecer? No mês seguinte ao do excesso, já tem que comunicar à Receita Federal. E aí também tem o seguinte, sempre que excede 20%, tem que retroagir aqui para o período da Constituição, ó, efeito retroativo, recolher a diferença com acréscimo lá no PG-10D. Então aqui eu tenho que voltar para o mês de março e lá no PG-10D oferecer a receita bruta de março, calcular o DAS, abater o valor fixo recolhido em março e recolher essa diferença com acréscimo. Aí fazer isso com março, abril até, né, o final do ano e continuar. Certinho? Pronto. Com isso, você viu aqui o item A analisado sobre esses 3 aspectos. Tá ok? Aí você diz, espera aí, Roberto, mas é isso que está previsto na lei? E se ocorrer uma empresa que iniciou a atividade e o excesso no ano não ultrapassou 20%? Então, você vai cair nesse primeiro caso aqui. E aí, nesse caso, você comunica o excesso no mês seguinte ao do excesso, certinho? Mas continua na casinha CIMEI, e o desenquadramento ocorrerá só no dia 1º de janeiro do ano seguinte. E tendo que recolher a diferença sem acréscimo, conforme o primeiro item. Certinho? Tá bom. Seguindo, veja, comunicação obrigatoriamente, a linha B. Deixar de atender às condições do artigo 100 da Resolução 140. Nesse caso, aí você diz, como deixar de atender às condições do artigo 100? Aqui tem o seguinte, ó. Primeiro, para exercer a atividade do MEI, há que se verificar se sua atividade está na relação do anexo 11 da Resolução 140. Se tiver, você pode entrar no portal do empreendedor e sim escrever como CIMEI e receber um CNPJ. Tá ok? Mas aí,
A lei está dizendo o seguinte, que você tem que exercer essa atividade do anexo 11 da resolução 140 com independência, ou seja, não pode ter vínculo empregatício. Você não tem hora para chegar, ou hora para sair, você simplesmente sabe o serviço que tem que ser realizado e estipula o valor e cobra. Quer dizer, sem vínculo empregatício, previsto lá no artigo 3º da CLT. Tá ok? Bom, então esse é o primeiro ponto. Agora, se por algum motivo caracterizar um vínculo empregatício aí, então deixou de atender uma das condições do artigo 100. Certinho? Aí, nesse caso, deve comunicar no mês subsequente ao esse evento e o efeito já é a partir também do mês seguinte. Então, a partir do mês seguinte, você deixou de ser MEI, certo aí? E, no exemplo citado, você deixa de ser do Simples Nacional também, porque você é empregado e não é uma empresa. Tá? Mas há outras situações aqui a ser analisadas. Segundo, para ser MEI, você só pode ter um estabelecimento. Você não pode ter filial. Certinho? E se você abrir uma filial, perdeu a condição de CIMEI. Certinho? Tem que comunicar isso no mês seguinte que você abriu a filial e o efeito já é a partir do mês seguinte. Agora, nesse caso, você desenquadrou-se do CIMEI, saiu dessa casinha e vai para aquela casinha e continua recolhendo como microempresa, porque microempresa pode ter filial. Entendido aí? Terceiro, quem é MEI não pode ser titular de outra firma individual, empresário individual. Nem pode ser sócio de uma outra sociedade. Nem pode ser o administrador de uma outra empresa. Administrador aqui no sentido de empresário, aquele que assina e responde pelos atos da empresa. Tá ok? Então uma sociedade limitada te contratou para assinar e responder pelos atos da empresa na condição de um terceiro, mas você está como empresário. Nesse caso, você perde o direito a CIMEI. Então, você vai ter que comunicar no mês seguinte e o efeito já é no mês seguinte. Se você não comunica, a Receita Federal acaba cruzando e descobrindo, e aí vai comunicar o seu desenquadramento de ofício. Certo aí? Agora, tem o seguinte, você vai sair da casinha do CIMEI, do MEI aqui, e vai lá para o Simples Nacional, porque a empresa do Simples Nacional pode, né, eventualmente, ter sócio, né, ser sócio de uma outra empresa. Né? O CIMEI, que é uma pessoa física, ele pode ser sócio de uma outra empresa, uma pessoa física. Certinho? Pessoa física sendo sócia de uma outra empresa, pessoa jurídica. E por último, o MEI só pode contratar um empregado, pelo menos pela regra que está em vigor. Certinho? Aliás, muita gente está discutindo aí que vai poder contratar dois. Vai poder. Isto, quando for convertida em lei, só vai entrar em vigor no ano seguinte ao da conversão da lei, porque a opção pelo regime tributário é irretratável até 31 de dezembro. Então não se preocupe. Quando isso acontecer, você será comunicado aqui por este professor. Certinho? Então o MEI só pode ter o quê? Um empregado. Esse é o quarto caso aqui do artigo 100. E se por acaso esse MEI contratar um segundo empregado, pronto, ele tem que comunicar à Receita Federal o seu desenquadramento. Ele vai sair dessa casinha do CIMEI e passa a ser um microempresa do Simples Nacional. Você está vendo que o desenquadramento, então, conforme diz a lei, não implica na exclusão do Simples Nacional. Tá? Porque todo esse sistema é Simples Nacional. Ele deixa de pagar pelo valor fixo e passa a pagar pelo faturamento lá no PGDAS-D. Por último, C. Exercer ocupação que deixou de ser permitida. O que quer dizer isso? Aqui, na resolução CGSN 140, tem o anexo 11, que diz o quê? Que aqui está a relação de atividades que uma pessoa pode exercer e se inscrever aqui no CIMEI e recolher valor fixo. Certinho? Mas, volta e meia, o comitê gestor avalia e exclui
exclui uma atividade do direito de estar no CIMEI, como aconteceu com os contadores. A atividade de contabilidade fazia parte da resolução CGCN 140, anexo 11. Mas, num determinado ano aí, surgiu uma resolução CGSN excluindo essa atividade de ter o direito de ficar no CIMEI. Certinho? E aí, então, o que acontece? Quando isso acontece, é mais um motivo para o MEI estar obrigado a comunicar esse impedimento. Certinho? Então, se a resolução saiu no mês de julho, já no mês de julho ele tem que comunicar à Receita Federal dizendo: eu sou contador, atividade que eu tinha direito de estar no CIMEI e agora já não estou mais obrigado, não tenho mais o direito. Certinho? O efeito tem que ver no anexo 11. Geralmente, quando se faz a exclusão de uma atividade, dá-se um prazo, onde essa exclusão vai acontecer a partir do ano calendário seguinte. Então, o efeito geralmente é no ano seguinte, mas tem que verificar na resolução qual é esse prazo. Certinho? Dessa forma, você viu aqui todas as situações de desenquadramento do MEI, do CIMEI, certinho? Conforme determina o artigo 15, e assim eu lhe respondi o que você deve fazer em caso de estourar o limite. Se você gostou deste conteúdo, dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se neste canal e acione o sininho para você ser notificado sobre novos vídeos que eu vou lançar. Se você quer saber sobre os cursos deste professor de Simples Nacional, MEI, lucro presumido, especialista em lucro real, contabilidade, direito trabalhista, previdenciário, direito empresarial, veja aí na descrição desse vídeo, beleza? Tamo juntos!